Finalmente esse canal no YouTube saiu. Seja muito bem-vindo. E eu não poderia começar ele sem estar falando sobre rotina. E aqui eu vou desmistificar alguns mitos ou uma concepção errada que as pessoas têm sobre ter uma rotina. Coisas do tipo, rotina é muito entediante, rotina significa seguir todo santo dia a mesma coisa. Enfim, tem um monte de coisa aí, uma pré-concepção sobre ter uma rotina que as pessoas veem como algo ruim. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão para começar esse vídeo. A maioria das pessoas, elas vivem pelo final de semana, elas vivem pelos feriados, elas vivem pelas férias. E eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Quando eu tinha 14 anos, eu consegui o meu primeiro emprego como menor aprendiz em uma empresa. E olha que eu trabalhava só 4 horas. Mas aquelas 4 horas de segunda a sexta na minha rotina foi o suficiente para eu perceber que eu deveria ser mais intencional com a minha vida. Que aquele estilo de vida não se encaixava com a minha personalidade. Não era um trabalho criativo. Eu não gostava muito das pessoas que estavam lá. Realmente, aquela rotina não era das melhores. E todo dia quando eu saía daquele trabalho, eu ficava pensando, deve ter alguma coisa melhor do que isso. Tenho certeza que eu posso construir uma vida aonde eu goste da minha rotina. E desde então eu comecei a buscar maneiras de fazer com que os meus dias, o meu trabalho, a maneira como eu fazia as coisas fossem de uma maneira mais divertida, mais intencional. Se você hoje está entediado com a sua vida, não é porque você faz as mesmas coisas todos os dias, é porque você está fazendo as coisas erradas. Isso por si só já desmistifica toda essa questão de rotina. Afinal, não é a rotina em si que é chata, e sim as coisas que você faz nela. Partindo disso, eu vou trazer então mais algumas preconcepções sobre rotina e por que na realidade ter uma rotina é muito bom. Mito número 1, rotina mata a criatividade. Será mesmo? Quando a gente tem uma rotina, na verdade a gente tem uma estrutura no nosso dia. Quando a gente tem uma estrutura, uma previsibilidade, nosso cérebro acaba economizando energia e nos dando mais espaço mental para justamente sermos pessoas mais criativas. Os hábitos são um mecanismo que o nosso cérebro utiliza para economizar energia e ele só consegue se estabelecer se a gente fizer aquilo repetidamente. Isso significa que quando você tem uma rotina, você tem uma previsibilidade de quando você vai fazer aquelas atividades principais do seu dia, e isso significa que você acaba gastando menos energia porque você não precisa pensar, pô, agora eu tenho que tomar banho, agora eu tenho que ir pra academia, agora eu tenho que trabalhar. Não, você acorda e você já tem uma estrutura de qual momento fazer essas tarefas, logo você acaba dando mais espaço mental pro seu cérebro e sobrando energia e espaço para você ser uma pessoa mais criativa. Se você parar para pegar todos os grandes artistas, as mentes mais brilhantes que já passaram por esse planeta, os grandes empreendedores, todos eles têm uma rotina. Não significa que todos têm os mesmos rituais, a mesma maneira de fazer as coisas, mas eles faziam as mesmas coisas ou praticamente as mesmas coisas. Não necessariamente isso precisa ser exatamente igual todos os dias, a gente já vai chegar lá, mas eles tinham uma estrutura no dia, uma rotina, facilitando com que eles tivessem mais energia para fazer as coisas importantes do dia deles, ou seja, serem mais criativos. Mito número 2, rotina é rígida e inflexível. Isso está completamente errado, porque uma rotina, na verdade, para ser funcional, ela precisa ser flexível. O fato de você ter uma estrutura pré-definida, você saber ali o momento que as coisas vão acontecer, elas possibilitam que você tenha essa flexibilidade, porque você já tem de antemão como vai ser o seu dia ou a sua semana, e se acontecer algum imprevisto, alguma circunstância que você não estava esperando, porque vamos combinar, a vida é dessas, a gente tá o tempo todo tendo que lidar com coisas que a gente não esperava. Só que quando você tem uma estrutura, você consegue ser muito mais flexível com os seus compromissos. Por quê? Porque você consegue remanejar, reorganizar a sua rotina, mesmo que os imprevistos acontecerem. Então não significa que não é flexível, bem pelo contrário, uma rotina ela deve ser flexível para você saber lidar com os imprevistos da vida. Uma rotina ela é igual todos os dias. Olha, a sua rotina pode parecer a mesma todos os dias, mas cabe a você fazer ela mais divertida e variar um pouco a maneira como você faz as mesmas coisas. Por exemplo, a minha rotina de leitura. Normalmente eu acordo, preparo meu café, pego meu livro e faço a minha leitura. Mas muitas vezes eu tô com vontade de ler ao final do dia. Ou muitas vezes eu posso pegar o meu livro de manhã e ir a algum café. Eu faço muito isso aos finais de semana. Ao invés de acordar no sábado e ler, eu pego meu livro e vou numa cafeteria, sento e faço a leitura lá. O meu trabalho é a mesma coisa. Eu trabalho desde casa, então muitas vezes se eu sou entediada com o meu trabalho, ou eu simplesmente preciso refrescar um pouco as minhas ideias, eu pego meu computador e vou até um outro local para trabalhar, para poder dar uma variada, mas eu ainda assim vou estar fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. Então ter uma rotina não significa que você precisa fazer todo dia a mesma coisa exatamente do mesmo jeito. Você pode usar da sua criatividade para fazer as mesmas tarefas de um modo diferente. Rotina é para pessoas controladoras. Rotina não é sobre seguir um cronograma à risca, e sim você ter um pouco mais de controle sobre as coisas
coisas que você pode controlar para que, novamente, se alguns imprevistos acontecerem na sua vida, você tenha um maior controle sobre como lidar com essas coisas, como que você pode lidar com essas tarefas que não foi possível devido aos imprevistos. Então não significa que você se torne uma pessoa controladora, significa que você tem uma gestão muito melhor do seu tempo. Rotina é só para trabalho. Na verdade, uma rotina ela engloba todas as áreas da sua vida. Você pode ter uma rotina de exercício físico, rotina de dieta, rotina de lazer. Todas as áreas da sua vida você pode estruturar de uma maneira com que você tenha ali uma constância melhor nessas atividades, fazendo com que você repita mais tanto as coisas do seu trabalho como com a sua saúde, o seu entretenimento. Tudo isso pode ser programado e feito de uma maneira muito mais organizada para que você consiga então aproveitar melhor essas atividades. Uma rotina impede a autodescoberta. Será? Na verdade, uma rotina, devido a que você faz repetidamente as mesmas coisas ou as mesmas coisas de maneira diferente, isso possibilita que você se autoconheça, identificando quais coisas você realmente gosta de fazer, quais coisas você é bom realmente. Então, quando você tem uma estrutura, uma constância naquelas atividades, tanto pessoais quanto profissionais, você acaba conseguindo enxergar padrões, comportamento, isso possibilitando o seu autoconhecimento e ainda te ajudando a se conhecer melhor. E por último, o fato de que rotina é entediante. Eu já deixei essa reflexão no começo do vídeo, mas vale trazer isso também. Uma rotina ela só é entediante porque você não está fazendo as coisas que você tem real interesse em fazer, e não porque ter uma rotina é ruim. E eu quero terminar esse vídeo com uma frase do Seth Godin, que ele diz o seguinte: em vez de ficar sonhando com o seu próximo destino de férias, talvez você devesse criar uma vida a qual não precisa fugir. Seja intencional com a sua vida, com a sua rotina e com as escolhas que você faz diariamente.